Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo até o final. E no final deixa o seu gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe. Lucas 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Certa vez, às margens do lago de Genesaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. E Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão, Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus entendeu que a mão o tocou, dizendo: Quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu, e ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe: Mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhe sirvas de testemunho. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. O paralítico de Cafarnaum. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentaram levá-lo para lá dentro e colocaram diante de Jesus. Mas não achando por onde o pudessem levar para dentro, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca, por meio de uma passagem, até o meio da multidão, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: Quem é este que profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhe perguntou: Por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificaram a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. E estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os escribas criticavam os discípulos, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. A questão do jejum. E disseram-lhe: Os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. E Jesus lhes respondeu: Acaso podeis fazer
jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola: ninguém toma um pedaço de roupa nova para o costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também um pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas 6. Jesus é Senhor do sábado. No dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais, e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. E alguns dos fariseus perguntaram: por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus lhes respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando ele e seu companheiro sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só aos sacerdotes eram permitido comer, e deles comeu, e deu também aos companheiros, e também lhes disse: o Filho do homem é Senhor do sábado. A cura de um homem no sábado. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas, sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fique em pé, aqui no meio. E ele levantou-se, ficou em pé, e então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. A escolha dos 12. E naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, conhecido como Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. O sermão da planície. Quando desceu com ele, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então, olhando para os discípulos, disse: bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vós, que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós, que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos vós elogiareis, porque os antepassados dele fizeram o mesmo com os falsos profetas. Mas eu digo a vós, que ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amarde quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso?
Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestastes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos com o vosso Pai misericordioso. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoado. Daí e vos será dado. Recebereis uma boa medida, cheia generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. E lhes contou também uma parábola. Por acaso, um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco? E o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco que está no teu olho, e não enxergas a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinhos. O homem bom tira bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Glória a Deus, aleluia. Senhor, permite que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti. Eu sei que somente quando eu me voltar para a tua palavra e eu direcionar o meu caminho às prioridades que me mostrastes é que eu poderei dar honra a ti através das minhas palavras e ações. Que Deus te abençoe.